Para você ligado no canal no Vácuo, muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite. Segunda-feira, dia 23 de outubro de 2023, gravando a edição de número 627, mais precisamente às 2h17 da tarde do horário oficial de Brasília. Ainda estamos mais 5 à frente, mas já está escuro. Passou de 6 horas agora, já a farra do sol das 9 horas acabou faz tempo aqui onde estamos. Vamos que temos assunto pra caramba nesse vídeo de hoje. Começar pela Fórmula 1, que assim como Sergei Sirotkin, o grandioso piloto da Williams em 2019, Logan Sargent conseguiu seu primeiro ponto na Fórmula 1 em decorrência de uma punição. E fazendo a pontuação em casa, e não tem nada com isso se a placa do Hamilton e do Leclerc tá gasta. Não era com ele. Mas é aquilo que a gente já falava há algum tempo, ele tinha que se colocar em uma posição para aproveitar umas bobeiras dessa. E se colocou nessa posição ontem, ficando a apenas 2 segundos no tempo total de prova atrás do Albon, que foi punido em 5 segundos no final. Então, ou seja, 7 segundos na pista do Albon, numa corrida de 56 voltas, numa pista lá de 1 minuto e 40 de tempo de volta, chosaço de bola, melhor prova do Sargent na temporada, mas disparado, muito melhor do que a estreia que ele fez lá no Bahrein, e foi premiado com um pontinho na desclassificação do Hamilton e do Leclerc. Eu fiz questão de colocar a imagem aqui da placa inferior, no caso eu peguei um carro da Red Bull, né, para ilustrar, mas serve porque a medição que a FIA faz nesta parte da placa é na traseira. Então tem a placa a parte da dianteira ali, que é o assoalho móvel, a parte móvel do assoalho, e a parte da traseira é onde eles fazem a medição. Com aquele tudo de ondulação que tem lá em Austin, mas o pessoal, aí as equipes também deram aquela navaiadinha, né? Porque a Mercedes, para poder melhorar o desempenho em reta do W14, e bem como a Ferrari também, que queria andar um pouquinho mais de reta nessa corrida, eles abaixam o carro e ali, obviamente, durante os treinos livres, faz a avaliação de desgaste da placa. Todo mundo para, mede. Então, demos 20 voltas, desgastou tantos milímetros com o carro com X quilo de peso. O pessoal vai lá no computadorzinho, coloca, né? Parâmetros A, B, C, D, resultado, a placa vai ter um desgaste de X décimos de milímetro ao final da corrida, esperado. A Mercedes e a Ferrari calcularam mal. A Mercedes admitiu publicamente que não vai fazer nenhum recurso, nenhuma reclamação, porque realmente foi erro de medição deles. E a Ferrari, o Leclerc, tá acontecendo tudo com ele. Depois da estratégia C ou D, depois de andar 40 voltas, 40 não, 29 voltas de pneu duro, a Ferrari vira para ele e fala, 11 do final, fala, você quer a C ou a D? Eu sou o Leclerc, eu falo, quer que vocês vão caçar sapo? E desliga o rádio. Mas o Hamilton, depois no Instagram, colocou lá que, então, né, estamos desanimados, mas perdeu um segundo lugar. Dá bem que não ganhou, porque você imagina a tromba de Lewis Hamilton, já vai estar com tromba lá no México. Mas você imagina domingo agora, chegando no México, né, para fazer a corrida, e aquela tromba de elefante do templo lá da Tailândia, sabe? Aquelas trombas que vai daqui até lá na frente, de tão bicudo que o Hamilton tá. O Leclerc já tá, né, calejado pelas pancadas da vida, aceitou mais uma, mas quem adorou esta notícia ontem foi o senhor Sérgio Pérez, que abriu agora 39 pontos de folga para o Hamilton. O Norris sobe uma posição acima do Leclerc na tabela de classificação, é agora o sexto colocado, apenas 12 pontos atrás do Sainz. Dá para pegar o Sainz. Então, Norris na quinta colocação no campeonato não é difícil. É um pouco mais morro acima para chegar em quarto, para pegar o Alonso. Não é impossível. Tem algumas provas que, inclusive, tem a sprint lá no Brasil, que é mais 8 pontinhos, né? Então, conseguindo ali. E
sexta-feira da Aston Martin e sábado, ultimamente, é coisa para jogar no lixo, ou seja, dá para buscar mais alguns pontinhos nas sprints que resta, na sprint que resta lá no Brasil. Então o Norris vai no seu projetinho ali, P4 até o final da temporada. De novo, são 34 pontos. Não é impossível, mas morrinho acima. Continuar fazendo pódio e o Alonso abandonar, como foi ontem, plenamente possível. O Alonso abandonou com problema lá na traseira do carro, parecia que estava com uma parte quebrada lá do assoalho, aí soltou, obviamente, a traseira ficou solta, ele tirou o pé e, por motivo de segurança, encostou o carro. E Lance Stroll, depois de ficar sob júdice, meia hora depois que nós terminamos a live lá no Automobilismo para Principiantes, pingou a mensaginha do nosso querido amigo Sandro Varela, dizendo que Lance Stroll manteve a nona, agora a sétima colocação na corrida, mas mesmo assim, pelo Gasly ter terminado à frente dele na corrida, o Gasly assume a 10ª posição no campeonato com 56 pontos, não vai pegar o Piastri de jeito nenhum, o Piastri já pode levantar lá e comemorar esse P9 na estreia, que não é ruim. Pelo que foi o começo da temporada da McLaren, que só acordou lá no Grande Prêmio da Inglaterra para resultado, na Áustria com o Norris, né? Mas o Piastri só a partir da Inglaterra, e começou a pontuar realmente, né? Teve aquele pontinho lá na Austrália, mas aquilo foi completamente circunstancial. Ali daí para frente, Piastri nas cabeças, apesar de ter se chocado ontem com o Ocon na largada. Ali, mas em acidente de corrida não dá para colocar a culpa em nenhum dos dois. Carro pesado, pessoal passando em zebra, sabe, aqueles ombro a ombro, normal. É acidente de corrida, não dá para culpar ninguém em relação ali entre Piastri e Ocon. Ruim para os dois, que os dois abandonaram e ambos vão vendo os seus companheiros de equipe pontuando. Gasly, que foi premiado depois de homenagear o François Sever, foi premiado com as duas punições, tanto do Hamilton quanto do Leclerc, e subiu para a sexta colocação na corrida, atrás apenas do Sérgio Pérez. Campeonatos, obviamente, já decididos. Agora, uma notícia meio relacionada à Fórmula 1. Vou pegar o gancho da Fórmula 1, porque o Pietro estava na cabine de transmissão do F1 TV na sexta-feira, participou da transmissão ali, fazendo os comentários no TL1, comentando das atualizações da Haas, o que ele acreditava. Pietro, ano que vem será piloto full-time da Indy, pela Rahal, no 30, que seria do Yuri Vips. Agora, o que aconteceu com Yuri Vips versus Rahal? Interrogação, como diria o Avalone. Porque tava praticamente, era pole de 10, que o Vips ia ficar no 30. Mas agora, depois de algumas corridas espaçadas em 3 temporadas, uma boa participação 500 milhas de Indianápolis pela Dale Coyne do Pietro Fittipaldi, agora está confirmado como piloto numa equipe ok, mais estruturada um pouquinho, que o final da temporada atual, da temporada que acabou de terminar, melhor dizendo, apresentou evoluções, com vitória, né, lá em Toronto, com o Lundgren, ou seja, é uma equipe que, frente ao começo do ano, vem na crescente e o Rahal parece que acertou a vida da equipe dele lá, tanto o pai quanto o filho. E o Pietro, então, a Haas já deu os parabéns para ele, ou seja, não deve seguir como piloto, deve talvez seguir como piloto de reserva e entrar naquelas que não pode, mas se ele tiver no final de semana lá, sabe, não casa. Ou seja, vira o foco para Indy, Pietro, e vá ser feliz, porque piloto reserva durante 4 anos na Haas tá bom, né? Tá mais do que bom, não teve a chance. Quando andou ok, né? Sahir no circuito oval, né? De, anel externo de Sakir e também Abu Dhabi andou ok, não comprometeu, não fez igual o Jake Aitken. Ninguém lembra, mas Jake Aitken correu aquele grande prêmio de Sakir no anel externo, substituindo o Russell, que foi substituir o Hamilton. Mas então, ele é direitinho, colhe dado, tal, mas não encantou, principalmente quando o Magnussen foi lá e voltou para a equipe no começo do ano passado
era muita gente no Brasil já dando como certa a entrada do Pietro Fittipaldi, e nós aqui neste canal dissemos, não será Pietro, será o Magnussen, a gente colocou no Twitter, tá lá, só visitar o perfil, procurar lá antes da pré-temporada, terça-feira antes do início da pré-temporada lá disso aqui, essa a gente lembra, e como a gente ficou sabendo desse furo, contaremos em nosso livro mais para frente. E a Ferrari, né, que tá lá na briga com a Mercedes. Tanto a Mercedes perdeu mais pontos do que a Ferrari nessas classificações, como o Sainz subiu para o pódio e o Russell foi com a provinha do George Russell. Então, ali o Sainz mantendo a posição dele no campeonato, mas para a Ferrari foi bom, porque tirou mais alguns pontinhos de diferença ali em relação à Mercedes. E 466, 344 são 122 pontos de Max Verstappen para a Mercedes. Ou seja, já começamos a contagem regressiva quando será Max Verstappen proclamado vice-campeão mundial de construtores de 2023. Parabéns para o Sargent, que esses pontinhos deixem ele um pouco mais calmo. Agora passou aquele estresse, né? O Albon já tinha 23, aliás, o Albon tinha 23 antes da corrida. Passou o estresse. Agora fez o pontinho. Faça um ótimo, dentro das suas circunstâncias, dentro das capacidades do carro, Grande Prêmio do México, para o Voles falar, agora vamos de Sargent para 2024. Era o que o Voles queria. Um pontinho e uma sequenciazinha de boas apresentações. 2, 3 boas apresentações. Precisa ser espetacular, precisa fazer pole, nem melhor volta, nada. É só fazer a mesma prova correta que o Sargent fez lá em Austin e tudo indica que ele será confirmado com a Williams, tá bom? Então é isso, campeonato. Parabéns para o senhor Yuki Tsunoda, que finalmente fez uma volta mais rápida que vale esse ponto na Fórmula 1 e foi premiado no final com, olha, Ricardo, você estava bem demais perto do Tsunoda até metade da prova. Depois, meu filho, foi uma ladeira abaixo. Que venha melhor para o Grande Prêmio do México. Uma prova menos ondulada, deve dar menos reação no pulso, poderia ter sido dor também. Ontem, até a gente conversando lá no automobilismo para principiantes, o Sandro adiantou a possibilidade de cansaço físico, mental, não está acostumado, né? Ficou 4 provas fora, depois de ficar um longo tempo fazendo, fez 2 provinhas, depois ficou 4 fora e volta. Então vamos dar o benefício da dúvida para Ricardo, mas que a prova não foi legal, principalmente porque o Tsunoda pontuou e bem, fazendo melhor volta, né? Podendo parar para fazer melhor volta. Não foi aquele ponto segurando 2 carros nas 2 últimas voltas sem pneu. Não. Ele construiu uma vantagem, parou, tocou pneu e foi fazer a volta mais rápida. Então, provinha muito boa do senhor Tsunoda. Depois de xingar um monte na sexta-feira no rádio, boca suja, mas com razão. Engenheiro tinha que ter soltado ele um pouquinho mais antes na pista. Mas o piloto também anda devagar demais, né? Aí por causa de 4 segundos vai brigar com o engenheiro. Ali é meia-meia, tá? Não vou falar que é culpa só de engenheiro, não. O Tsunoda tinha que ter acelerado um pouquinho mais também para carregar a bateria. Ah, minha vida. Essa Fórmula 1 linda que tá acabando nessa temporada. Aí a gente fica agora, não tem mais briga pelo título, fica vamos viver de silly season e explicação técnica. MotoGP, tivemos só a corrida principal no sábado, por causa dos fortíssimos ventos e tempestade de chuva que acometeram Felipe Allen no domingo. Cancelou a sprint, né? Que aí a MotoGP fez a inversão de ordem, colocou a sprint no domingo. Mas assim, com muito custo fizeram a prova da Moto3, que inclusive o Diogo Moreira ficou alguns momentos desacordado, depois conseguiu subir na moto e largou, depois não completou de novo. E a equipe dele falou: mas não sabíamos que ele ficou desacordado. Piloto nunca fala, gente. Piloto de qualquer coisa é aquele ser humano que não pensa para sentar num carro, numa moto, num caminhão, numa lancha. Ele simplesmente senta e quer acelerar. Pode estar sem braço, pode estar com, sei lá, metade da cabeça, né? Pode ser apenas uma língua sentada no volante. O piloto, ele vai querer dirigir.
Por isso que tem junta médica, por isso que tem chefe de equipe, como fizeram os chefes de equipe para cancelar a sprint no sábado, no domingo, perdão, que foi uma decisão acertada dos chefes de equipe, apesar de alguns pilotos estarem a contragosto. Mas precisa chegar num ser humano, né, ou na ser humana, e falar, querido, querida, ou querides, meus filhos, não vai andar, não tá em condição. E o Diogo passou por uns maus bocados lá no domingo. E vamos ver agora, né, se ele vai estar apto, deve estar apto para fazer, vai ter o repouso, aí vai ter que ver agora exame de concussão, vai ter que fazer a liberação. Mas na MotoGP, o Pecco Bagnaia aproveitou os manobra mergulhante, né? Tem aquele pássaro mergulhão, esse é o Johan Zarco. Se você colocar lá mergulhão no dicionário, aparece a foto do Johan Zarco, todo sorridente com o troféu na mão do sábado. Quem mergulhou para cima do Martin, atrapalhou a vida do Martin, que fez uma escolha errada de pneus. Sim, tá bom. Mas estava lá segurando o banhado do jeito que dava. Aí o Zarco mergulhou com tudo. O Banha também não viu, aliás, não fez questão de ver o Gianto Antônio, que estava vindo atrás, fechou ele também, quase que tinha 4 motos no chão naquele grampo. Enfim, todos se salvaram. O Gianto Antônio fez o primeiro pódio dele na categoria, depois de algum tempo, todo emocionado, ele que acabou de perder o seu lugar na Gresini para Marc Marques, ou seja, pelo menos já sai dessa temporada com um diplominha, né, de pódio para buscar emprego para o ano que vem. E no campeonato, Marco Bezek, feliz 2024 oficialmente. Então é Natal para você, porque agora a briga é realmente entre Bagnaia e Martin, são 27 pontos de diferença do italiano para o espanhol. E o Zarco com a vitória rouba a quinta colocação no campeonato do Alexis Pagaró, que andou lá em Phillip Island. Brad Binder continua na quarta colocação com 2,24, mas do terceiro para baixo, pro Bezek a gente já tá dando então é Natal, né? Apesar de matematicamente não, mas do quarto para baixo então é Natal com força. Mas assim, sabe, com aquela caixinha de som de colocar na bicicleta para dar rolê com a galera. No último. Eu não sei qual que é o tesão de fazer isso, mas tudo eu sou ciclista, amo andar de bicicleta. Parei de usar headphone porque causa de carro elétrico, que é uma droga, você não ouve as bagaças chegar. Eu adoro ouvir música, né? Agora, botar na caixinha de som pra. Esses dias estava na Grécia também, foi a mesma coisa. Falei, nossa, parece que estou no Brasil. Tá bom? Vai dar banhaia no final do campeonato. Se mais nada, nenhuma intercorrência acontecer em 2023. Na NASCAR, eu falei na live pós-sprint. Falei do Martin Truex Jr., que tinha feito a pole. Falei, olho no Christopher Bell, o carro tá bom. E ele apareceu no final da prova para conquistar a vitória, que classificou o para a final em Phoenix. Todo emocionado, falando que será um sonho. Bateu na trave, mas bateu na trave lá em Las Vegas, chegando a 82 milésimos de segundo do Kyle Larson, que Kyle Larson. Kyle Larson. O homem é genial, mas quando é para fazer burrada, o bicho caprichoso. Kyle Larson quase que deu na traseira do Ryan Blaney para entrar pra troca de pneu. Mas aí, para não bater no Blaney, né? Porque aí também já classificado, bate no Blaney, imagina o bafafá que não ia dar, né? Faz o Blaney rodar na entrada do box. Aí, para tirar do Blaney, ele deu naquelas balde de água que fica ali para proteger do bico da mureta do box, né? Que divide o box com a pista. Deu uma trauletada, né? Acabou com a corrida dele. Obviamente é para jogar fora esse final de semana, mas ele já está classificado. Então, Bell e Larson estão classificados para a final lá em Phoenix. Então, faltam 2 vagas apenas, sendo que o William Byron, mais 30 acima da linha de corte, se não se envolver em nenhuma ADA
durante a prova, em nenhuma confusão durante a prova, tá dentro. Mais 30 e só um diferente pode ganhar, que não sendo ele, tá dentro. Se ou o Bell ou o Larson ganhar a prova, melhor ainda para ele. Mas é assim, tem que fazer aquela prova, não pode brigar com ninguém. Se tomar totó, não pode revidar. Vai ter que fazer aquela prova engolindo sapo. Serão 500 e lá vai prego, volta de sapos engolidos pro William Byron se classificar. Tá tranquilo, só não fazer besteira. Aí depois vem o Ryan Blaney, que tá a mais 10. Tá bem. Não tá assim ruim. Não tá. Mas também, né? Aí é aquela história. Top 10, top 5. Quem está ganhando um estágiozinho para dar aquelas garantidas de ponto de playoff. Agora, de Reddick, Truex Jr., Hamlin, que. Ô, Hamlin! O Hamlin tá doido para arrumar uma confusão nesse playoff, né? Utilizou o, o Ryan Blaney como mureta de apoio a corrida inteira durante 3 vezes. O Blaney, obviamente, tá louco da vida com o Truex, com o Hamlin, né? Mas o Hamlin também assumiu essa fase dick vigarista dele e parece que tá gostando. Então, Reddick, Truex Jr., que foi pole. Mas aí, né, Truex Jr. Hamlin e nosso Tidos, que agora está. Agora tem que ganhar, né? Menos 63, bicho. Menos 33 da linha de corte. Vai ganhar a corrida, cara. Vai embora. Só a vitória interessa para o nosso Tidos. Mas, assim, a RFK, depois de tudo aquilo que aconteceu no ano passado, em função da punição severíssima em cima da equipe do Brad Keselowski, que conseguiu classificar 2 carros para o playoffs e levou até o Round of Eight. Tá bom demais, tá bom? Não é insucesso nenhum para a RFK se o Chris Buescher não estiver na prova final lá disputando o título em Phoenix. Sentiremos falta de sua presença nos 4 postulantes ao título? Sentiremos, caso ele não ganhe em Martinsville. Mas também não é de ficar tudo triste. Mas que foi uma apunhaladinha pelas costas aquela prova em Las Vegas foi. Aquilo, né, é, o resultado, né? Você vira pro resultado da prova e fala, até tu, Brutus. E o bicho só tem que ganhar. E assim, para ganhar em Martinsville, no meio dessa cobrada, vai ter que escalar um Everest arrumado para chegar lá na frente. O campeonato, então, agora tem 2 vagas. O Blaney, aliás, o Blaney não, o Bell e o Larson estão classificados. E é assim que a gente vai para a batalha campal. Só não vale dedo no olho, chute nos genitais e puxão de cabelo lá em Martinsville. O clipe de papel vai pegar fogo e nós não estamos nem aí porque não sou eu que estou correndo. E eu deixei, já tínhamos falado, né, dos calendários que tinham sido publicados na quinta-feira. E eu fiz os comentários, mas não coloquei. Então, conforme prometido, na edição de hoje, se você está no Spotify, corre para o YouTube depois. O WEC 2024, com 2, 4, 6, 8, 9 etapas durante o ano. 24 horas de Le Mans lá no dia 15 e 16 de junho. Obviamente vão arrumar alguma corrida da Fórmula 1 para ser nessa data. Então não vai ter gente da Fórmula 1 correndo. E às 6 horas de São Paulo em julho, 14 de julho, no frio paulista. Mas como é prova de endurance, ninguém tá aí, não é desempenho de pneu que vai contar. Mas a gente vai ter o famoso Lone Star Le Mans em setembro lá nos Estados Unidos. E às 6 horas de Fiji, depois o Bahrein fechando. Com a abertura lá no Catar, tendo prólogo, né? 2 dias de teste lá no Catar e depois a primeira prova no dia 2 de março. Então, a gente uma prova em março, uma em abril, uma em maio, uma em junho, julho, aí pula agosto, férias de verão, 2 provas em setembro e uma em novembro e tá finito o campeonato do WEC para 2024. Já o WRC, o famoso World Rally Championship, teremos ali 12 não,
são mais, vamos contar direito, 3, 6, 9, 13 etapas durante a temporada que vem, com o Rally da Europa, né, o Rally do Centro Europeu, que percorrerá Áustria, aí é Tchequia, né? Ou será que é República Tcheca ainda? Eu vou falar Tchequia. E a Alemanha. Mas, igual a gente tinha comentado no vídeo de quinta-feira, muita prova em cascalho, em gravel, né? Que é o chãozinho batido. Em Monte Carlo começa no asfalto, termina na neve. A Suécia é neve, né? Porque é fevereiro, não tem jeito, vai nevar pra caramba. Aí depois vem Quênia na terra batida, asfalto para Croácia. Aí vem a sequência só de terra: Portugal, Itália, Polônia, estreia da Polônia, substituindo o México esse ano. Depois vem Latívia, Finlândia, Grécia. Aí temos o Chile, então volta para a América do Sul, Rally em setembro, dia 29. Aí depois as duas últimas provas serão em asfalto. O centro-leste europeu, aliás, o centro europeu, né, o Rally do centro, Rally da Europa Central. Pronto, saiu direito o nome do Rally em português. E depois a finalíssima lá no Japão, mas se depender de Cole Robin-Perrot, esse campeonato não chega nem no Japão com título. E o calendário da Fórmula E, a gente já tinha deixado alguns comentários no Twitter. Roma fica, mais de 40% das sedes foram trocadas, tem 3 corridas ali sob júdice. E a temporada começa com os testes de Valência já neste final de semana, lá na Espanha, e depois a primeira prova no México em janeiro. Então agora tem esses testes lá em Valência, será teste também de piloto novo, então o Darúvala vai andar, vai correr alguns pilotos que correram a 2 esse ano, mais a galera que trocou de equipe, né? De graça e volta para a Audi, que agora vai correr de Cooper, não é mais a Audi, da época dele, quando ele foi campeão. O De Vries volta para a categoria para fazer junto com a Mahindra. E a Andretti vem com um pessoal novo. Acho que só a Penske continuou, a DS Penske, né, que continuou com o Verne e o Félix da Costa. O restante, praticamente o grid inteiro mudou de assento para o ano que vem. O Lothario não está na temporada desse ano, então tem várias mudanças. E a NIO, que mudou de nome, é a mesma equipe, agora será ERT, Electric Racing Motorsports e tudo mais, mas ela atenderá pelo nome de ERT, não será mais NIO na temporada de número 10 da Fórmula E. Não se sabe ainda quando que entrará o famoso geração 3,5, o famoso geração 4. Sabe-se apenas que lá na Dallara já está em testes uma asa traseira convencional que parece com um carro de corrida, não esses dardos sobre 4 rodas que a Fórmula E inventou nessa geração 3. Tá bom? Então tá aí, pacote completo do canal hoje, edição de colecionador. A gente volta na quinta-feira para fazer prévia do México, prévia da NASCAR e, quiçá, mais categorias por aí afora no mundo do automobilismo e motociclismo. Tem o World Superbike também, por que não falar do World Superbike? Um grande abraço para vocês, a gente se vê na quinta, uma ótima semana de trabalho. Estúdio A. O que significa Estúdio A? Sim, senhor. Sobe vinheta. Tchau, tchau.